dia que queimaram 2 dos meus colegas, foi o único plantão em que eu pensei em sair correndo pelado da sala 2. E olha que eu já vi gente explodindo em bolsa de ar. Já vi o queixo da vítima preso na bota do outro. Mas aquilo ali foi diferente. Era como se o corpo tivesse reagido ao toque, como se tivesse guardado raiva dentro do estômago. Meu nome não vem ao caso, e eu nem devia estar gravando isso aqui, mas está tudo salvo só para mim mesmo. Já tomei advertência o bastante. Trabalhei 7 anos no IML Central de Recife, mais precisamente como auxiliar técnico de necropsia. E não, isso não é o mesmo que médico legista. A gente aqui é quem recebe, posiciona, abre, fecha, quem lava, quem escuta o que ninguém quer ouvir e queima a mão com coisa que não devia estar quente. O caso foi no dia 3 de março de 2021, madrugada abafada, dessas que você sua parado. Tava no fim do meu turno, que era das 22 às 6. 3 corpos para processar. 2 por causas naturais. O terceiro entrou no sistema como masculino, 42 anos, recolhido em caminhão frigorífico, possível falta de ar. Nada fora do comum. Porto, caminhão, recolhimento com a PM, ficha limpa. A parte incomum começou no minuto em que aquele corpo foi empurrado da maca móvel para a mesa de metal. A pele estava quente, não morna, quente mesmo, como uma peça de porcelana esquecida no sol. Só que eram 4 da manhã e o corpo tinha sido transportado num compartimento congelado. Eu lembro que o Jonas, o técnico mais novo, tocou na barriga do sujeito com as costas da luva e soltou: "Esse aí tá mais vivo do que eu." A gente riu. Riso de plantão cansado. Riso de quem sabe que corpo quente pode ser só decomposição acelerada. Mas esse aí não tinha odor nenhum. Nem amônia, nem gás, nem acidez. O abdômen estava distendido, inchado mesmo. Parecia que o cara tinha engolido um balão de ar. A gente já pega logo o número 6 da agulha para fazer punção de alívio, só para ver se tinha ar mesmo ali dentro. E o Jonas foi quem aplicou. Ele perfurou o lado esquerdo do estômago. 2 segundos depois, a sala virou uma estufa de esgoto e calor. O som não foi de gás escapando. Foi um estalo surdo, abafado, como se alguma coisa tivesse sido puxada de dentro com força. O corpo arrotou um jato de vapor úmido, quente, direto no rosto do Jonas. Ele caiu para trás com um grito rouco. A máscara dele colou na pele. Eu ouvi o barulho e o cheiro, meu Deus. O cheiro era de plástico derretido com cabelo molhado. Um dos cheiros mais repulsivos que já senti. Era um vapor oleoso que grudava na roupa, no olho, no couro cabeludo. O outro técnico, o Aurélio, tentou ajudar, mas bastou ele chegar perto e foi atingido também. Ele caiu sem conseguir respirar, rasgando o jaleco, gemendo feito criança. E não tinha nada para limpar ali, nada que aliviasse. Eu não fui atingido diretamente, mas travei. Fiquei parado com a lâmina na mão, olhando os 2 no chão. O corpo com a barriga perfurada e o vapor subindo devagar como um fogão de pressão mal vedado. Saí cambaleando. Bati no botão da emergência. Vomitei na pia de inox. Foi a única vez que a exaustão da sala 2 ligou sozinha. O sensor de temperatura bateu acima do padrão. O ar ficou pesado. Dava para ouvir os alarmes da refrigeração soando como se algo tivesse pegado fogo. E não tinha fogo, nem chama, nem substância visível, mas os 2 saíram dali com lesões térmicas reais. O Jonas foi direto para o Hospital da Restauração, córnea lesionada, perda de tecido na lateral do nariz e na maçã do rosto. Até hoje ele usa proteção no olho direito. O Aurélio teve queimadura interna na mucosa do nariz e da garganta. Foram quase 3 semanas afastados. Eu não consegui voltar mais para a sala 2 desde aquele dia. Os legistas fizeram um relatório emergencial. Eu ajudei a documentar o que dava. A gente abriu o abdômen com um cuidado que eu nunca tinha visto antes. Não tinha fluido normal, nem suco gástrico, nem bile. Só um líquido espesso, amarelado, com
com a consistência de creme de cabelo vencido, sem pH definido. Isso mesmo, o laboratório não conseguiu classificar o nível de acidez. Era como se o próprio corpo tivesse neutralizado tudo, ou criado algo novo. Eu lembro que um dos chefes comentou que o estômago parecia ter sido cozido por dentro, como se tivesse acumulado o calor por horas, sem deixar escapar. A pergunta era simples: de onde veio aquilo? A ficha do homem só dizia: coletado no Porto do Recife, por volta das 3h40 da manhã, após denúncia anônima. O corpo estava dentro de um caminhão frigorífico que tinha acabado de entregar uma carga. E foi aí que veio a parte que até hoje me arrepia. A carga anterior não era de alimento. Era um lote irregular de insumos hospitalares vencidos. Entre os volumes, frascos usados em exames de digestão forçada. Produtos de retenção gástrica, normalmente usados em testes experimentais para observar como o sistema digestivo reage a determinadas substâncias. Ou seja, tinha coisa para segurar gás dentro do estômago de uma pessoa. Substâncias que criam reações internas, mas não escapam. A dúvida começou a crescer. Aquele homem ingeriu isso por vontade própria? Ou foi forçado a isso como parte de algum experimento? Mas o que mais me deixou mal foi a tal etiqueta de identificação. Porque toda vítima chega com uma tira plástica no tornozelo, certo? Essa estava diferente. O número de protocolo não era externo, era visível por baixo da pele. Como se tivesse sido plastificado dentro da carne. Eu nunca tinha visto aquilo e nem voltei a ver. Os relatórios foram bloqueados. A sala 2 ficou interditada por 12 dias para manutenção nos exaustores. E o corpo sumiu, recolhido por um homem de jaleco azul escuro, sem nome, sem protocolo, sem digitalização de saída. Quando fui perguntar ao setor, me disseram: esse corpo não consta mais, deve ter sido liberado com os outros. Liberado com quem, se não tinha parente, nem hospital responsável, nem registro de origem? É aí que a gente começa a perceber que tem coisa que entra, mas não sai. E tem história que, se a gente insiste em lembrar, a gente também é afastado. Eu fui psiquiatra. Laudo. Fiquei em casa 3 meses. Nunca mais voltei a trabalhar com corpo nenhum. Hoje em dia, se eu entro num ambiente quente, com teto baixo, sinto o ar faltar. O cheiro volta, a máscara gruda no meu rosto, mesmo não tendo nada ali. E toda vez que alguém diz que corpo arrota gás, eu respondo: sim, mas tem corpo que cospe o inferno. E às vezes é porque o inferno foi guardado lá dentro. A pior parte de um trauma não é o que você viu. É quando ele começa a se repetir, sem estar mais lá. Porque depois daquele plantão, não era só o cheiro que voltava. Era o barulho da válvula abrindo, o estalo abafado, o som de algo sendo cuspido com força. Comecei a ouvir esse som do nada, às vezes vindo da parede da cozinha, às vezes do box do banheiro, sempre quando a casa estava fechada demais, quente demais. Eu ia ao psiquiatra, tomava o que mandavam, fingia que estava melhor. Mas toda vez que fechavam uma porta atrás de mim, eu me via de novo dentro da sala 2, e o rosto do Jonas, descascando, como se tivesse sido lambido por alguma coisa viva, me atravessava. Só que o que realmente me fez gravar esse áudio foi o que aconteceu 2 meses depois do meu afastamento. Um dos técnicos antigos me chamou para um café, perto do terminal. Achei que era só saudade de conversar sobre o trabalho, mas ele me chamou porque algo estranho tinha acontecido. Na semana anterior, chegou outro corpo com origem suspeita, também recolhido no porto, também dentro de um caminhão que tinha descarregado insumo hospitalar. Só que dessa vez, o protocolo de entrada foi cancelado antes do corpo chegar. Ou seja, o sistema já sabia que aquele corpo não existiria oficialmente. Esse colega, vou chamar de Léo, só conseguiu tirar uma foto do que achou estranho. Era o pé do corpo. E mais uma vez,
A etiqueta não estava fora da pele, estava dentro. Dava para ver o contorno da tira por baixo da epiderme. Um retângulo plastificado, preso na carne, com código numérico impresso. Só que agora, em vez de número de protocolo, aparecia uma sigla. RG 92.21 RET. Léo achava que podia ser alguma coisa relacionada à retenção, algum tipo de teste de retenção interna, como se os corpos fossem recipientes. Eu não sou conspirador, nunca fui. Mas quando vi a foto e lembrei do jato quente que saiu do estômago daquele homem, eu só pensei numa coisa. Eles estão testando o recipiente vivo, estômago como tubo de contenção, gente como cápsula. Você pode achar isso absurdo. Eu também acharia, se não tivesse sentido o rosto formigar por causa de um gás invisível saído de dentro de um corpo que devia estar frio. Dias depois, o Léo sumiu. Não literalmente, mas foi transferido para outro estado. Segundo disseram, por ajuste de quadro técnico. Não avisaram nem a ele com antecedência. Eu tentei ligar, mandar mensagem. Uma vez ele respondeu com áudio, 30 segundos. Eu só entendi a primeira frase. Não abre mais nada, tá vindo coisa com pressão. Depois disso, nunca mais. Eu sei o que você deve estar pensando, que isso tudo parece exagerado, ou que eu tô traumatizado demais para separar fato de sensação. Mas então me explica, por que os relatórios desse caso desapareceram do sistema? Por que os exames toxicológicos deram inconclusivo em todas as amostras? E por que a sala 2 ficou trancada com cadeado da coordenação geral, sendo que ela tem ventilação própria e isolamento físico? Porque não foi só para trocar exaustor. Eu vi gente entrando com maleta preta, jaleco azul marinho, crachá virado para dentro, e eu vi o corpo ser levado sem protocolo, sem assinatura, sem vigilância. A gente cuida dos mortos como quem organiza papel. Mas às vezes vem um corpo que parece entregue com raiva, como se tivesse sido devolvido. Um corpo que guarda alguma coisa que nem ele mesmo aguentou. E olha, eu não tô te dizendo isso para parecer história de terror. Tô te dizendo porque tem mais vindo aí, tem mais caminhão, mais carga que não é carga, mais gente sendo usada sem saber. E se você trabalha com necropsia, se um dia você tocar num corpo que parece quente demais, que não fede, que tem a barriga inchada, não perfura, não abre, não tenta aliviar o gás, porque o que sai não volta. E não é só o que sai do corpo, é o que entra em você. Hoje eu moro sozinho, nunca mais voltei para o prédio do IML. As minhas coisas estão guardadas num galpão e eu durmo com a janela aberta. Mesmo com mosquito, mesmo com barulho de rua, porque não importa o que eu faça, o ar da sala 2 ainda mora na minha memória. E toda vez que eu escuto aquele estalo abafado, toda vez que sinto o cheiro de cabelo queimado em lugar nenhum, eu lembro da frase que falei quando o Jonas caiu no chão. Era como se o estômago quisesse escapar pela boca. Só que agora, eu acho que o estômago dele não estava tentando escapar. Ele só estava entregando o que foi colocado lá dentro. Se você ouviu até aqui, abre a janela, respira fundo. E lembra que nem todo corpo é só um corpo. Às vezes é um recipiente. E às vezes ele vaza. O que eu vi naquele plantão não estava escrito na ficha, nem no prontuário. Estava costurado na pele, no tecido mesmo. E com meu próprio nome chegando perto daquilo depois, eu quase fui parar do outro lado da maca. Se você está ouvindo isso, é porque eu gravei escondido. E porque talvez, mesmo não podendo provar, eu preciso que alguém fique sabendo o que fizeram com aquela mulher. Comigo também. Eu trabalhava no setor de anatomia patológica do Hospital Universitário aqui de Belo Horizonte, não por escolha. Eu era técnica de enfermagem, recém-transferida da UTI.
depois que denunciei umas condutas que nem vou entrar aqui, porque perto do que eu encontrei no tal corpo 812R, aquilo era fichinha. E foi numa segunda-feira, daquelas mornas de hospital fedendo a formol e tinta descascada. Nem era meu turno fixo. Me chamaram de última hora porque um corpo tinha chegado direto da UPA, com ordem de isolamento e análise imediata. Sem parente, sem visita, sem identificação segura. Só um nome no papel: Rebecca Lins, 33 anos. Na hora que eu fui pegar o corpo, ele já veio no saco fechado, mas com o campo cirúrgico parcialmente aberto. Parecia que alguém tinha tentado examinar e desistido, ou escondido alguma coisa, e foi aí que eu vi. No meio do tórax dela, bem no lado esquerdo, tinha uma espécie de zíper cirúrgico, só que não era zíper de verdade. Era como se a própria pele tivesse sido adaptada, recortada e depois unida por pontos internos, com costura tão fina que parecia feita com linha de bordado. Daquelas antigas, tipo linha de nylon queimado. E o pior, bem acima desse zíper costurado no tecido, tinha um nome bordado, não em etiqueta, no corpo mesmo, ponto a ponto. Dizia Rebecca L. Ali já deu ruim na minha cabeça, porque não é comum fazer isso. Não existe esse tipo de uniforme incorporado na pele de paciente. Não tem explicação. E quando eu tentei soltar, puxar a borda, a costura estava dentro. Era um enxerto, parte do tecido. E aí veio a sensação de que eu não estava diante de uma vítima, eu estava diante de um produto. Eu pedi apoio de outro técnico porque queria preencher o relatório corretamente, mas ninguém quis se envolver. A ordem era apenas isolar e registrar. Só que eu já tinha visto a Rebecca antes, a verdadeira. Ela tinha sido entubada meses atrás, depois de uma reação grave a medicamentos. Outra paciente, outro rosto, outro corpo. E não era essa mulher que estava ali. Eu pedi que verificassem a arcada dentária, porque alguma coisa não batia. Nem o dente do siso tinha. E isso a outra Rebecca tinha com marca registrada no prontuário. E como se não bastasse, todas as digitais estavam raspadas, as 10. Só que tinha algo pior. No lado direito do abdômen, próximo ao quadril, tinha uma pigmentação sob a pele. Não era tatuagem, era como uma marca feita com tinta de contraste, tipo aquelas usadas em cirurgias clandestinas ou clínicas experimentais. Era uma sequência de letras e números quase invisível, RL, 4B, série B12. Foi aí que me gelou tudo por dentro. Aquela mulher não estava ali por engano. Ela tinha sido usada de forma que ninguém deveria ser, e alguém estava assinando isso nela. No dia seguinte, antes do plantão começar, tinha uma folha no meu armário, dobrada e grampeada, sem identificação. Dentro, uma foto Polaroid. A imagem era crua. Mostrava uma moça amarrada numa maca. E eu reconheci. O mesmo corte lateral. A costura. A pele sem reação. E no canto da imagem, escrito à mão com caneta azul: pedido confirmado. RL, série 4B. Foi como se eu tivesse levado uma pancada na cabeça. Eu já não sabia mais se aquilo era um corpo, um aviso ou uma ameaça. Levei o papel direto para a chefia do setor. Falei que precisava investigar, que o prontuário estava errado, que a identidade da paciente era falsa. Me ouviram por 5 minutos, anotaram qualquer coisa num papel e no fim da semana eu fui transferida para o setor de ortopedia sem explicação. Falaram que era rodízio interno, mas todo mundo sabia que ali ninguém era rodiziado sem motivo. E o meu motivo era claro. Falei o que ninguém fala. Na semana seguinte, alguém tocou a campainha da minha casa e deixou uma caixa de papelão no portão. Sem nome, sem remetente. Dentro, tinham só 3 coisas. Um botão cirúrgico, daqueles de zíper que se usa em corte de emergência. Mas esse tinha algo colado ainda. Parecia carne viva, como se tivesse sido arrancado às pressas. Um crachá plastificado com meu nome, mas com um cargo que nunca ocupei. Auxiliar técnica, linha RL.
e um bilhete sem assinatura que dizia: quem veste o nome, veste o silêncio. Você quer ficar nua? Eu chorei. Não foi de medo, foi de raiva. Raiva de saber que o hospital sabia. Raiva de perceber que aquele nome, Rebecca L., não era só de uma paciente, era de uma série, uma sequência, uma linha de produção. Que eles não estavam lidando com vítimas, mas com matéria-prima, e talvez eu tivesse virado a próxima. Eu não continuei lá. Eu saí. Vendi o que deu. Fui embora de Minas. Tô gravando isso em outra cidade, com outro nome, para que alguém, qualquer pessoa, ouça. Porque aquele corpo com o nome bordado e costura na pele, não era um cadáver. Era um recado. Um recado para quem insiste em abrir onde mandaram fechar. Um recado para quem ainda acha que o silêncio protege. E antes que você desligue, presta atenção nisso. O crachá que deixaram para mim estava novinho, nunca usado. Mas o botão de zíper ainda estava quente. Depois daquilo, eu comecei a andar olhando para os lados. Nunca mais usei uniforme de hospital. Meus documentos antigos, rasguei. Deletei tudo que tinha no celular sobre aquele plantão. Mas mesmo assim, eu sabia que já tinha ido longe demais. Porque tem uma diferença entre saber de um erro médico e ver um corpo transformado em protótipo. E ali, naquela história, não tinha só erro. Tinha intenção, tinha projeto e tinha gente por trás. Nos dias seguintes, comecei a juntar tudo que eu lembrava daquele plantão. Data, código do corpo, quem assinou a entrada. Mas foi aí que as coisas ficaram piores. Porque quando fui buscar o laudo físico da entrada do corpo 812R, ele não existia mais no sistema. Sumiu. E o mais absurdo, o nome Rebecca Lins tinha sido substituído por um código. Paciente C0, sem idade, sem origem, sem causa do falecimento. Como se aquela mulher nunca tivesse existido. Como se o que eu vi fosse deletado da realidade. A parte que me quebra até hoje é essa. Não foi um erro. Aquilo estava planejado. Aquela mulher foi vestida com o nome de outra pessoa. Costurada com outro histórico. Transformada em outra coisa. Teve uma noite que eu tive um ataque de pânico. Comecei a me tremer, a suar frio, a achar que tinham entrado em casa. Sabe aquela sensação de que tem alguém te observando, mesmo com tudo fechado? Que tem um olho te seguindo do lado de fora? Foi nessa noite que eu tomei coragem para abrir a caixa de novo. Para olhar direito o botão de zíper. Eu queria entender. Procurar alguma marca, algum símbolo, mas não precisei procurar muito. Atrás do botão, gravado bem pequeno, em baixo relevo, tinha uma letra R, seguida de um L. E abaixo, o que parecia ser um número de lote, 004 BM21. Aquilo não era só parte do corpo da mulher. Era peça de reposição. Era linha de produção. E por algum motivo, tinham me incluído no processo. Ou queriam que eu soubesse até onde eles podiam ir se eu continuasse fuçando. Tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Nem na delegacia, nem no hospital, nem no formulário que me fizeram assinar quando pedi desligamento. 3 dias antes daquele plantão, uma colega da UTI tinha me mandado uma mensagem à noite. Estava meio desesperada. Disse que um corpo tinha sumido do necrotério da UPA antes de ser liberado para a família. Disse que os documentos estavam lá, mas o corpo não. Só o saco com uma etiqueta trocada, RL. Na hora, a gente achou que era erro de transporte, que tinham levado para o lugar errado. Mas agora, eu sei que não foi engano. Foi coleta. Sabe, quando você trabalha tempo demais com o que ninguém quer ver, com o que já chegou sem volta, você desenvolve um certo jeito de ignorar. Uma frieza necessária. Mas aquela costura me quebrou. Porque aquilo ali não era só costura, era assinatura. Era alguém dizendo, isso aqui agora é nosso. Eu fico pensando, quantos outros corpos já passaram por ali com a tal marca? Quantas outras Rebecas existem?
E quantas técnicas como eu calaram a boca para continuar recebendo o salário no fim do mês. Mas tem uma hora que o salário não vale a insônia, que o uniforme pesa, que o jaleco parece uma farda de cúmplice. E quando chegou o último bilhete, eu entendi que era minha hora de sair. Veio numa folha amassada, colocada dentro do espelho do carro. Eu já estava em outra cidade, outra vida, outro nome. Achei que tinha escapado. Mas o papel estava lá, escrito à mão. Você viu demais, mas falou pouco. Isso te salvou. Ainda. Não tinha assinatura, mas no canto do papel um recorte igual àquele bordado no peito do corpo. RL. Só que dessa vez, o nome bordado era o meu. Eu deixei tudo. Trabalho, endereço, redes sociais. Troquei até o jeito de falar. Passei a andar com medo de campainha, de ligação com número desconhecido. Eu só dormia com luz acesa. E mesmo assim, sonhava com pontos costurados no meu braço. Acordava achando que tinha algo colado na pele. E às vezes, tinha restos de fita hospitalar grudada no travesseiro. Não sei de onde vinha. Eu sei que não tenho como provar tudo. Sei que quem ouvir isso pode achar exagero ou paranoia. Mas se você trabalha em hospital, se você é técnico, auxiliar, estudante, presta atenção no nome bordado. Porque tem corpo que chega sem identificação nenhuma. Mas tem uns que chegam já com história pronta, roupa pronta e destino bordado. Essa é a última vez que eu falo disso. Eu não quero fama, não quero reportagem, não quero conscientização. Eu quero distância. Mas se um dia mais alguém receber uma caixa com um botão, um crachá e um nome bordado na pele, saiba que você não é o primeiro. E talvez não tenha mais como sair. Se algum dia essa gravação for ouvida por alguém que trabalhou comigo, vocês já devem ter desconfiado. E quem não desconfiou, que escute até o fim, porque não é sobre mim, nunca foi. Eu comecei a perceber as coisas num lugar onde ninguém presta atenção, na coleta final. Não é na hora da abertura, nem nas marcas externas, nem nos exames óbvios. É naquela parte quase mecânica, que quase ninguém quer fazer. Quando o corpo já foi aberto, esvaziado, e o que resta é o que escorre. A coleta dos fluidos internos, principalmente os do trato digestivo. É uma etapa que costuma ser feita por estagiários ou técnicos júnior, mas eu tinha o hábito de fazer pessoalmente. Por método, por respeito ou por mania, chame como quiser. O que me chamou a atenção pela primeira vez foi em junho de 2021. Era um corpo masculino, sem sinais externos relevantes, morte recente, cerca de 6 horas. Tudo normal no início. Só que ao inserir a sonda e iniciar a coleta, reparei que a última gota do fluido, uma espécie de resíduo mais denso, quase gelatinoso, não se misturou ao restante. Ela caiu fora do tubo e endureceu no ar. Achei que fosse alguma interferência de medicação ou contaminação alimentar. Mas quando posicionei sob a luz ultravioleta, o material emitiu um brilho esverdeado. E dentro da substância apareceu um número, como se tivesse sido impresso. Por dentro, 6 dígitos, 1849. Na hora, achei que fosse coincidência, mas a repetição veio 2 dias depois. Mulher, 42 anos, mesma situação. Fluido escuro, último gotejamento viscoso, e lá estava o mesmo número. Mesmo brilho, mesmo padrão. Na terceira vez, a ficha caiu. Não era falha, era sinal. E ninguém nunca olha a última gota, porque ninguém quer estar ali por mais tempo do que o necessário. Eu comecei a fazer anotações. Anotei nome, idade, ficha do IML, horário da coleta e, o mais importante, o hospital de origem. Em 2 semanas percebi o padrão. Todos os corpos com o número 1819 tinham histórico de internação no Hospital Geral de São Luís entre os meses de março e agosto de 2017. O padrão era tão preciso
que doía. Todos tinham passado por procedimentos cirúrgicos, em geral invasivos, mas comuns. E havia algo ainda mais específico, a presença de um nome nos relatórios de anestesia. Um nome que não aparecia nas fichas de frente, só nas cópias dos ofícios internos. Projeto ENFIS, setor biofluido. Nunca ouvi esse nome durante minha formação, nem nos congressos, nem nos plantões de sobreaviso. Quando você trabalha nesse meio, começa a perceber o que é oficial e o que é escondido com etiqueta bonita. Projeto é o tipo de palavra que serve para tudo, inclusive para apagar o que não se quer explicar. Resolvi ir até o campus da universidade, onde eu mesmo lecionei por um tempo. Lá encontrei o professor Arnaldo, que tinha sido coordenador de pesquisa clínica em 2017. Era experiente, respeitado e tinha trabalhado com alguns dos nomes que apareciam nos relatórios. Perguntei diretamente: o que é o ENFIS? Ele gelou, tentou rir, disse que era coisa antiga, que provavelmente eu tinha confundido com um estudo sobre enzimas. Mentiu, e eu sabia. Naquela noite, quando cheguei em casa, tinha um e-mail na minha conta pessoal, endereço oculto, assunto em branco, um único anexo, 18409 por MP4. Eu já vi muita coisa, mas esse vídeo era uma gravação de sala cirúrgica. O paciente entubado, monitor ligado, olhos ainda mexendo. Um dos cirurgiões, com máscara padrão e jaleco sem crachá, se aproxima da câmera e fala com firmeza. Reaplica o fluido, gotejamento mínimo. Não queremos queimar de novo o número. Alguém obedece. Uma seringa entra em cena, despeja uma substância transparente por um tubo ligado à veia. A pele do paciente reage com lentidão. E ali, na dobra do abdômen, começa a se formar o mesmo número, como se fosse uma cicatriz interna. Antes mesmo do corte, eu pausei, voltei, assisti 7 vezes. Na última vomitei. Era marcação. Eles estavam imprimindo números dentro do corpo. Mas o que eu não entendi até hoje é por quê. Não era rastreamento, não era identificação de DNA, não era técnica conhecida. O número não aparecia nos exames convencionais, só naquela última gota, onde ninguém quer olhar. Eu decidi fazer um teste. Na semana seguinte, durante o plantão da madrugada, fui até a sala de coleta e preparei o mesmo kit usado para fluido gástrico, só que usei em mim. Cortei a ponta do dedo com bisturi cirúrgico, estanquei o sangue, depois coletei a secreção com um cotonete estéril. Diluição em lâmina, contrastação com solução de fluorescência e esperei. Depois de 3 minutos, a mesma substância começou a surgir, mais pastosa, menos volumosa, mas igual. E quando coloquei sob a luz UV, lá estava ele, 1804-19, no meu próprio corpo, na minha gota. Eu fui marcado. A dúvida me destruiu. Eu nunca fiz cirurgia naquele hospital. Nunca participei de pesquisa experimental. Mas aí me lembrei. Em 2017, eu tive uma infecção bacteriana intestinal forte. Passei uma semana internado. Tive de assinar termo para um procedimento não invasivo, feito por um grupo de cooperação técnica da universidade. Assinei sem ler. Agora não importa mais. Porque se você está ouvindo isso, é porque eu não voltei do plantão do dia 11. Ou porque alguma coisa impediu que eu voltasse. Eu gravei esse áudio às 4h47 da manhã, logo após o teste com a minha própria amostra. Fui até o carro. Liguei, mas não consegui sair da vaga. Alguma coisa no ar. Não deixava. Como se soubesse que eu tinha descoberto. Como se já tivesse aceitado que eu também era parte do projeto. Nota anexada. Ao caso, o doutor Joelson Mendes não retornou ao Instituto Médico Legal após o plantão da madrugada de 11 de setembro de 2021. Seu carro foi encontrado horas depois, com o motor ligado e as portas trancadas, numa estrada de terra próxima ao campus da Universidade Federal do Maranhão.
Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma marca externa no veículo. O computador pessoal foi formatado dias depois por acesso remoto. A gravação que você ouviu foi recuperada de um backup não indexado no HD externo da residência dele. O número 108419 não consta em nenhum banco de dados médico oficial. Mas o que realmente incomoda é que nas últimas 3 autópsias feitas no plantão do Dr. Joelson, os laudos ficaram incompletos, porque faltava a última gota. E ninguém soube explicar por quê. Essa é daquelas histórias que ninguém grita, mas todo mundo sai calado, porque no fundo, a gente sabe que certas coisas não precisam de permissão para acontecer. Elas só precisam de um corpo disponível, e o seu já pode estar marcado. Eu já passei por coisa difícil dentro do IML. Já peguei corpo dilacerado por máquina agrícola, já recebi osso queimado no fundo de saco preto. Mas o que me fez quase cair foi um corpo limpo, lavado, catalogado. Era a 2ª semana do meu estágio em patologia forense, lá no Hospital Federal de São Cristóvão, e eu tinha acabado de ser deslocada para o bloco de necropsia geral. Era um turno que ninguém queria pegar. Gente que morreu sozinha, sem documento, sem família. E esse paciente, número 27, ficha gerada a 03/08 da manhã, era isso. Um homem sem identificação, 36 anos aproximados, entregue pela equipe da Ala 11. Causa da morte: parada cardiorrespiratória súbita em contexto ambulatorial. Só que ele chegou fresco, não no sentido figurado. Eu quero dizer fisiologicamente fresco. Cor de pele ainda rosada. Tonalidade nas mucosas. Nenhuma rigidez aparente. A princípio pensei, morreu muito recentemente. Talvez minutos antes da entrega. Mas aí eu fiz o primeiro corte. E juro por tudo que é mais caro para mim, eu vomitei com a máscara no rosto. Porque sangrou. Não sangrou como sangue residual, não. Sangrou como quem ainda tem algum impulso ativo. Saiu sangue vivo, quente, com pulsação de capilar estourando. Na hora eu recuei da mesa. Um dos técnicos veio com o maior desdém do mundo, olhou o corte, viu a reação e disse só isso. Se assusta não, doutora. Esse aí veio direto da Ala 11. Aquele jeito de falar, como quem já sabia de tudo. Fiquei com aquilo na cabeça. Voltei para a mesa, comecei a seguir o protocolo, mas quanto mais eu abria, menos sentido fazia. O fígado estava com marcas de corte anteriores, cauterização feita com bisturi eletrônico, coisa de sala cirúrgica. Só que a ficha não mencionava nenhuma cirurgia. Tinha sangue em movimento nas veias hepáticas. O estômago com suco gástrico ainda ativo. E o que me destruiu de vez foi o olho. O globo ocular direito apresentava resíduos lacrimais, formados nos últimos 10 minutos. Ou seja, ou esse homem chorou antes de morrer, ou ele estava consciente durante alguma coisa. Ali não era um corpo entregue, era um corpo interrompido. Voltei até a sala dos técnicos, pedi para ver o protocolo de entrega. Eles evitaram meu olhar. Um deles falou, sem tirar os olhos do chão. Não tem protocolo não, veio da U, é só fechar. U de quê? U de última parada. Depois soube que isso era um código interno. Quando vinha de lá, a ordem era não mexer, só concluir, só assinar. Mas como estudante eu precisava entender. Eu fui atrás. Entrei no sistema tentando puxar a ficha. 3 minutos depois, o sistema caiu. Eu achei que era coincidência. Tentei de novo mais tarde. A ficha do paciente 27 não existia mais. Procurei o armário de descarte. Um técnico mais velho, com cara de cansado e desinteressado, me deu uma caixa lacrada dizendo: "Isso é o que sobrou. Descarte padrão." Dentro da caixa tinha 3 itens. Um molar, ainda com gengiva. Um olho esquerdo, seco. Marcação feita com caneta. 27A. E um envelope com papel grosso. Nele estava escrito: "Não abrir.
descartar com partes moles, ES-2784C. Aquilo não era descarte, era um kit de desmontagem. Como se fosse normal receber partes humanas separadas, etiquetadas, empacotadas, com selo de descarte técnico. A ficha de necropsia que eu tinha feito foi apagada na manhã seguinte. O corpo, já costurado, foi levado sem a devida documentação. E o mais estranho, toda a sala de necropsia foi lavada com um produto químico tão forte que eu fiquei com dor de cabeça por 3 dias. Trocaram o avental de parede, substituíram os materiais da bandeja cirúrgica e depois me chamaram para uma avaliação psicológica. A justificativa era que eu tinha demonstrado instabilidade emocional durante o procedimento. Um dos seguranças me parou no corredor e falou bem direto: "Doutora, a senhora não é a primeira a achar que viu coisa errada na ala 11. Mas quem insiste, não fica." Eu perguntei que ala era aquela. Ele fingiu que não ouviu. Só continuou andando. Descobri por uma funcionária da limpeza que a ala 11 era onde, anos atrás, funcionava o Centro de Cirurgia Experimental. Oficialmente, foi desativado por falta de verba, mas a estrutura ainda existe e entra e sai gente por lá. Só que ninguém de dentro do hospital. São terceiros. Gente com crachá que não consta no sistema. Vi isso com meus próprios olhos. Uma noite, me infiltrei no acesso lateral. Consegui ver por uma fresta da porta uma maca sendo puxada com pressa, coberta com lençol plástico, sem acompanhante, sem nada. Só uma figura puxando. Um homem alto, jaleco, sem logotipo. Não tive coragem de entrar. Mas o que me convenceu de que aquilo tudo era maior do que eu podia suportar foi a imagem. Quando saí do hospital, meses depois, recebi um e-mail anônimo, sem texto, só uma imagem em anexo. Era uma foto da maca, a mesma em que eu havia feito o procedimento. Só que nela, embaixo da luz azul, dava para ver claramente uma etiqueta colada entre os lábios do corpo. A imagem estava em infravermelho, tipo UV. Na etiqueta estava escrito: paciente experimental 27, reagente demais, descartar antes da ficha. Ou seja, ele ainda tinha resposta. Ele ainda reagia. E mesmo assim, foi desmontado. Na base do bisturi, sem anestesia, sem documento, sem chance. O pior de tudo é que, por protocolo, fui eu que finalizei a ficha de conclusão da perícia. Eu que costurei. Eu que dei os pontos. Não tem uma semana que eu recebi outra mensagem, sem assunto, sem remetente, só uma linha. Seu nome está na ficha do 28. Eu não quero saber quem é o 28, mas sei que, seja quem for, vai acabar igual. E pode ser que a próxima costura seja em mim. O nome dela não tinha. Só isso já devia ser o suficiente para arquivar diferente, mas não foi. Deram a ela um código, colocaram numa ficha sem digital, sem identidade, e mandaram para minha sala, como se fosse só mais um. Quando eu entrei naquele lugar pela primeira vez, o instituto, quero dizer, me disseram que a gente só precisava aprender a manter o distanciamento. Foi a primeira coisa que o chefe falou. Você vai ver cada absurdo, mas se apegar, não. Eu consegui no começo, mesmo com os casos mais difíceis. Teve um menino que caiu de uma laje, uma senhora que foi esquecida no próprio quintal por dias, coisas que doem, sim, mas a gente endurece o peito, aprende a respirar fundo e continuar. Mas com ela, não deu. Não tinha nome nem idade certa, mas parecia ter uns 6 ou 7 anos. O corpo veio embrulhado numa manta térmica, daquelas prateadas, toda dobradinha, como se alguém tivesse tentado cuidar. Mas não tinha brinco, não tinha pulseira, não tinha nada que dissesse quem ela era, nem mesmo um machucado aparente. Só não tinha um dente sequer na boca, nenhum. Eu achei que fosse algum tipo de doença, talvez uma condição rara,
Mas quando abri a boca dela, não encontrei nem as raízes, nenhum sangramento, nenhum corte, nenhum hematoma na gengiva. Os ossos da arcada estavam lisos, como se os dentes tivessem sido desativados, como se nunca tivessem estado lá. Eu travei ali. Era meu primeiro caso sozinha. Minha supervisora estava em uma audiência e eu segui o protocolo como pude. Anotei tudo. Tirei as fotos, registrei cada ausência, cada lacuna no corpo dela. E foram muitas. As digitais não existiam. A pele dos dedos tinha uma textura diferente, como se tivesse sido polida com algum tipo de substância. Fiquei quase 20 minutos tentando escanear, achando que era falha do equipamento. Mas o aparelho não acusava erro. Ele só não lia nada. Depois veio o exame oftalmológico. Os olhos dela estavam fechados, mas não como normalmente se vê em vítimas assim. Era uma tensão involuntária. Eu precisei de um instrumento especial para abrir as pálpebras, e quando consegui, percebi algo escorregadio. Era como se houvesse uma segunda membrana ali, entre o globo ocular e a pálpebra. Um tipo de camada gelatinosa, transparente, colada como uma película. Nem um oftalmologista teria uma explicação pronta para aquilo. Eu quase parei ali. Eu juro que quase. Mas eu não queria falhar no primeiro laudo completo. Respirei fundo e fui para a análise dos canais auditivos. Do lado esquerdo, tudo normal. Mas no direito, quando introduzi a pinça, senti resistência, como se algo estivesse tensionando ali dentro. Foi aí que eu vi o fio. Um fio azul, quase invisível, enrolado como um carretel minúsculo dentro do canal auditivo. Quando tentei puxar, ele se retraiu sozinho. Eu ainda estava segurando a pinça, mas ele se encolheu para dentro como se tivesse vida própria e sumiu. Eu não falei nada naquele dia. Registrei o que pude. Escrevi material não identificado no prontuário. Mas aquilo não era um fio comum. Na hora de abrir a cavidade abdominal, eu já não tinha certeza se queria continuar, mas fui. Fiz o corte padrão. Os órgãos estavam ali, todos, exceto o conteúdo estomacal. Ou melhor, o conteúdo estava, mas era algo que eu nunca tinha visto. Parecia gelatina, transparente, ligeiramente pulsante. Sim, pulsante. Quando o bisturi encostou, a substância tremeu, como uma água viva, mas não saiu do lugar. Também não havia odor, nenhum, nem o cheiro de decomposição, nem nada que indicasse o tempo de morte. Era como se aquele corpo estivesse em pausa, como se tivesse sido trazido direto de uma câmara isolada do tempo. E eu não estou exagerando. Eu estou medindo cada palavra. Eu anotei tudo, tirei as fotos. Uma delas, inclusive, saiu toda branca, como se o flash tivesse estourado, mas a câmera era digital. Não tinha como errar desse jeito. Na hora, achei que era defeito. Tentei reenviar para o banco de dados do IML. O sistema travou. Não só travou, como fechou sozinho. Isso nunca tinha acontecido. Nunca. 2 dias depois, quando voltei para verificar o caso dela, o corpo não estava mais na câmara. Sumiu. Fui até a administração. Conferi o livro de registros. Pedi para ver as câmeras de segurança. Não tinha entrada, nem saída. Nenhuma viatura constando naquele dia. Nenhuma menina com manta térmica. O prefixo da ambulância que constava no formulário constava como baixado em 2021. Eu fui até o armário buscar a cópia impressa da foto branca. Eu mesma tinha deixado ali para reimprimir depois. E quando abri a pasta, ela estava com um X enorme, feito de marcador preto, atravessando toda a imagem. Eu comecei a perguntar. Ninguém lembrava do corpo. Nem o segurança da noite, nem a técnica que dividiu a sala comigo, nem o motorista que supostamente trouxe. Foi quando eu abri minha gaveta de luvas e encontrei aquilo. Um dente. Um único dente de leite. Limpo, com uma microfissura que formava o número 0. Eu segurei aquilo na palma da mão por tanto tempo que minhas unhas marcaram minha pele. Não chorei, não gritei.
Só fiquei ali, olhando, porque aquilo era um começo. E se fosse um começo, o que seria o Eu levei o dente comigo? Não deveria, eu sei, mas ninguém mais lembrava dela. O prontuário não existia mais no sistema. O corpo tinha sumido. E a única coisa que restava, além da lembrança martelando na minha cabeça, era aquilo. Um dente, de leite, com um número esculpido. 0, não desenhado, esculpido. Como se tivesse sido entalhado milimetricamente, com precisão cirúrgica, por dentro da própria estrutura. Como se aquilo já tivesse nascido assim. Nos dias seguintes, eu passei a sonhar com a imagem dela. Não como ela estava na mesa, mas como se estivesse me olhando da porta da sala, de pé, calada, com a manta ainda cobrindo os ombros e a boca vazia. Era sempre o mesmo silêncio. No 5º dia, minha chefe me chamou. Disse que precisava conversar sobre meu comportamento. Alegou que eu estava instável, que tinha começado a esquecer protocolos, que um relatório meu tinha sido devolvido com marcas de erro, coisa que nunca tinha acontecido antes. Foi quando eu soube que o sistema de controle interno acusava um histórico de acesso à ficha de um corpo que não foi oficialmente registrado. O acesso tinha sido feito com minha senha, 3 vezes, durante a madrugada, mas eu não estive no sistema nessas madrugadas. Ou estive, já não tenho certeza de nada. A partir daquele ponto, os dias começaram a se embaralhar. Fui afastada por questões emocionais não justificadas. Assinei o termo sem entender o que estava fazendo e levei o dente comigo. Guardei dentro de uma caixa de anel, pequena, forrada de tecido azul, quase do mesmo tom daquele fio que eu vi dentro do ouvido dela, quase igual. Só que aí, uma semana depois do meu afastamento, eu recebi uma ligação, número restrito, voz masculina, pausada, perguntando se eu era a doutora que cuidou do caso da menina sem dente. Ninguém poderia saber disso. Eu não respondi. A ligação caiu, mas à noite, quando fui conferir a caixa, o dente já não estava lá. No lugar tinha outro, um dente novo, mesmo formato, mesmo tamanho, mas o número era 1. Foi nesse momento que eu soube que tinha sido parte de uma sequência. Alguém ou alguma coisa estava testando. Não sei se é um experimento, não sei se é humano, não sei se é um aviso, mas eu tenho quase certeza de que aquela menina não foi trazida para ser examinada. Ela foi devolvida, como um envelope que o remetente não quis receber, como algo que o mundo lá fora tentou empurrar de volta para dentro do nosso. E nós abrimos. Eu pensei em entregar os dentes, em contar tudo para alguém. Mas quem ia acreditar? Não existe ficha, não tem corpo, as fotos sumiram. Até minha própria avaliação do dia está como incompleta no sistema. Na última semana, antes de gravar esse áudio, eu comecei a ouvir sons, não vozes, sons, como um zumbido dentro da parede. Baixo, intermitente, sempre quando anoitece, sempre vindo do lado da caixa onde estão, agora, 2 dentes. Eu já nem sei se estou gravando isso para alguém ouvir. Talvez eu só precise dizer em voz alta, dizer que o que eu vi não foi um surto, que não foi exagero, nem trauma antigo. Foi real. A boca sem dentes, o fio azul, a pele polida, a substância viva no estômago, o número. Eu não sei quem está guardando o resto, mas se alguém aí, seja quem for, encontrar outro corpo assim, olha os dentes, mesmo que pareçam normais, mesmo que só esteja faltando um, confere, conta, se for o 2, não me procure, porque eu já não quero mais saber. Se tiver outro número naquele próximo dente, eu não quero estar aqui para ver.